Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Daqui a pouquinho vai ter os sorteios aí, fiquem aí firmes e fortes. Vou chamar agora Hudson Barbosa, falar um pouquinho sobre o impacto da LGPD nos Big Datas. Hudson. Obrigado, senhor. Tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? Nossa, bastante gente aqui hoje, né? Bom, gente, eu vou falar hoje... primeiramente, meu nome é Hudson Barbosa, tá? Eu sou um professor, também do curso para DPOs, para Data Protection Officers, curso de pós-graduação, sou diretor do Comitê de Segurança da ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade e Proteção de Dados do Brasil. E hoje eu vou falar sobre um pouquinho do que a LGPD ela causa impacto nos Big Data, tá? Muito se sabe que Big Data hoje, na verdade, é um certo tipo de tecnologia. É bem diferente de Data Lake, que é mais voltado para a parte de business. E como que a LGPD, ela por ser uma lei geral de proteção de dados, ela pode impactar isso? Bom, primeiramente, a gente sabe que os pontos aqui... Só um instantinho. Tudo que envolve o Big Data, ele tem em si, sobre todas as dúvidas, a parte do comportamento de como a gente utiliza e agrega esses dados para a gente. Tá bom? Como que é feita a coleta, se é uma coleta automatizada, se é uma coleta manual, se é uma coleta feita através de, por exemplo, uma entrega num currículo, na recepção de um certo determinado estabelecimento. E o Big Data ele tem muito sobre isso. Porque, além de ele trazer essa parte da sua tecnologia totalmente automatizada, trazendo sim a sua coleta, tem um grande erro nisso. Porque a tecnologia em si, ela não foi colocada e não foi classificada e nem criada para ser utilizada por uma palavra chamada Privacy by Design. Ou seja, você utiliza o Privacy by Design para poder criar isso, criar uma tecnologia através da privacidade. A maioria das empresas hoje utilizam bastante o Privacy by Default, onde não tinha uma LGPD ou qualquer outro tipo de lei de privacidade de dados antes do momento da criação. Então, para isso, já se torna um grande desafio. Por quê? Porque tudo relacionado a Big Data, tudo relacionado à coleta de dados, relacionado à classificação de dados, a parte de mapeamento sobre dados estruturados, sobre dados não estruturados, são corroborados através da lei. E por ser desta forma, o Big Data tem um grande impacto, porque precisa seguir a lei. Então é assim, gente. Para vocês que estão vendo hoje Big Data, o meu conselho, faça tudo conforme a lei. Esse vai ser o grande diferencial para quem vai querer trabalhar com coleta de dados, análise de dados, ciência de dados, manipulação e até mesmo classificação de todos esses dados, tanto sendo estruturados como não estruturados. A parte da automação, ou seja, as tecnologias que elas serão utilizadas para a automatização. Conforme diz o artigo 20 da LGPD, ele fala sobre o tratamento que as decisões devem ser tomadas, se há um critério de automação ou não, que todas as informações que serão ali utilizadas, elas precisam sim estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Fica muito difícil para as empresas hoje, se elas não criaram esse tipo de conceito, utilizando sobre a parte de privacidade, utilizando a parte sobre proteção de dados, colocar isso em prática. Tá? Até porque o Big Data, ele tem a sua grande gama de puxar essas informações para, assim, trazer um benefício ao lado do empresário. Vocês sabem que para tudo existe o consentimento, e assim também como existe o legítimo interesse por parte da empresa. Sendo assim, se eu utilizo do consentimento, eu preciso da autorização de todos os titulares de dados. Caso eu não tenha, então eu estou utilizando como legítimo interesse, sendo um empresário. Então, para mim, é interessante ter uma empresa do qual ela busca essas informações, eu faço a coleta, eu faço a tratativa desse dado, eu crio, sim, um banco de dados para dar uma resposta. Tá? E qual que é esse tipo de resposta que a gente está falando? A gente está falando sobre o profiling. O que é o profiling? É a parte de comportamento.
Alguém de vocês aqui já sentiu alguma diferença sobre passar em um determinado lugar, ou até mesmo com o celular do lado, vocês falam a palavra McDonald's, assim que vocês abrem o celular, ele aparece o anúncio? Quem já teve essa experiência aqui? A grande maioria, certo? Como que acontece isso? O Big Data, ele puxa essas informações, ele processa essas informações, ele passa pelo sistema do banco de negócios da empresa, para que ela possa disparar um alerta sobre a machine learning, dizendo que, olha, você está perto de um McDonald's, por que você não para e faz uma boquinha? Agora, será que os titulares de dados, como vocês aqui, autorizaram isso? Esse é o grande desafio, de colocarem as máquinas para poder trabalhar, enquanto elas ficam a todo momento olhando para vocês, em tudo que vocês estão fazendo. Não só nesse momento, mas a todo momento. Então, vocês estão dormindo, já tem um celular monitorando vocês, batimento cardíaco. Eu mesmo estava sentado ali, meu relógio falou assim, olha, você aumentou 10 BPMs aí, o que está acontecendo? Mas eu autorizei. Posso não autorizar? Posso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para poder impactar as empresas e nem fechar qualquer tipo de negócio. Ela veio para proteger vocês. Porque todo e qualquer tipo de dado, ele é o item mais valioso de uma empresa. Vocês conseguem entender isso? Sim ou não? Cadê o sim, gente? Sim? Agora, por que que o dado, ele é o item mais importante de uma empresa? Boa, quem mais? A memória, quem mais? Exatamente. Quem falou vender? Você é o cara. Por que que faz vender? Vamos lá, gente. Se eu tenho um supermercado, se eu tenho uma farmácia, e eu tenho qualquer tipo de negócio, eu preciso de público para poder vender. E se eu não trato bem esses dados, se eu não tenho autorização do meu titular para poder tratar esses dados, como que eu vou vender? Existe qualquer tipo de negócio sem vendas? Como que você divulga isso? Não tem como, certo? Sim ou não, gente? Sim. Então vamos lá. Para eu divulgar tudo isso, eu preciso estar em conformidade com a lei. O Big Data, ele leva essa questão sobre a parte de comportamento, a rastreabilidade e também sobre os seus princípios. Os seus princípios voltados à Lei Geral de Proteção de Dados, como já foi mencionado anteriormente, que nós temos praticamente 10 hipóteses de tratamento para os titulares de dados. O que eu preciso colocar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para trazer esse impacto e ser promissor para o meu negócio? Eu preciso do princípio da transparência. É não ter medo de avisar o meu titular de dados, mas sim informá-lo que eu estou coletando esta informação, ela será processada de forma clara e a qualquer momento que ele quiser, ele pode pedir a sua exclusão sobre esses dados. Tá bom? Isso daí são os dois maiores impactos dentro do Big Data, tá? Ou seja, em conclusão com isso, nós sabemos que dentro da nossa sociedade, nós estamos em um processo de evolução, não só voltado a isso. A gente está falando sobre o que vocês tratam na vida pessoal, o que vocês tratam no ambiente físico, ele daqui a pouco vai se tornar para onde? Ele já está encaminhando para um outro tipo de universo. Esses dias eu falei sobre metaverso, fiz uma palestra sobre isso, e realmente os dados, eles são coletados de uma forma grandiosa, ao ponto de clonarem a sua própria vida para dentro de um outro ambiente 3D. A gente já tinha esse conceito há mais ou menos uns 20 anos atrás, mas nós não tínhamos o tipo de tecnologia suficiente para poder rodar este processo sobre o ambiente 3D. Hoje nós já temos isso. Nós temos diversos tipos de conexões, temos diversas formas de classificações, temos diversas formas de processamento e trazer também a confiabilidade. Então, hoje nós já temos tudo isso, tá? Então, gente, só queria falar um pouquinho dessa parte de LGPD para vocês, espero que vocês tenham gostado. Aqui está as minhas informações, agradeço a todos de verdade, e um ótimo sábado a todos, né? Aproveitem o domingo e não se esqueçam de tomar uma cerveja mais tarde.